Olá, eu sou Fausto Ramos e eu estou aqui para te iniciar nos jogos eróticos. Há aproximadamente 100 mil anos, a humanidade começou a sepultar os seus mortos. Os primeiros ritos religiosos foram ritos funerários. Ao descobrirmos a mortalidade por meio da morte de outras pessoas, nós descobrimos aos poucos que a nossa vida está limitada no espaço e no tempo. Essa descoberta é considerada um marco para a determinação da nossa consciência humana. Uma consciência que se distingue da consciência dos outros animais por conta da sua tendência à transcendentalidade, à necessidade de sair dos limites de si mesmo. A essa limitação humana no espaço-tempo, George Berkeley dá o nome de descontinuidade. Nós somos seres descontínuos no espaço e no tempo, em contraste com a continuidade do infinito, daquilo que não tem fronteiras. A nossa existência tem um momento para começar e ela também tem um momento para terminar. Nós somos limitados no espaço por meio dos nossos corpos e pela distância que os nossos sentidos são capazes de alcançar. Nós também somos limitados pelas nossas experiências. Nós não temos a condição de ver todos os lugares do mundo e conhecer pelo menos o nosso planeta por inteiro. Nós não temos a possibilidade de ler todos os livros que foram escritos. Nós não temos sequer tempo de vida suficiente para escutar todas as músicas que já foram gravadas. A morte é a última barreira, é um invólucro que circunscreve toda a limitação das nossas experiências com o mundo sensível. Contudo, a morte não pode governar o universo sozinho. Ela depende da sua consorte, a vida. Não haveria morte se não fosse pelo nascimento. E se não fosse pela morte, nós também não teríamos a possibilidade de nascer e viver. Nós dependemos de estar continuamente vivendo esse ciclo e essa renovação da matéria biótica que existe, que é usada de substrato para dar corpo e existência à nossa consciência nesse mundo. E se não fosse pelo útero de nossas mães, nós não estaríamos vivos. Se não fosse pela vontade de transar das nossas figuras paternas, nós também não estaríamos vivos. O tesão cria aquilo que a morte destrói. Em seus últimos anos de vida, Sigmund Freud acabou cunhando um de seus conceitos mais polêmicos. Sim, ele já tinha causado uma polêmica do caramba quando ele falou sobre a natureza sexual da nossa psique e sobre a pulsão vital, também considerada como pulsão sexual, que está por trás de grande parte das pulsões que regem o nosso inconsciente. Pelo menos na opinião dele, né? Mas quando Freud percebeu a proximidade da foice de Saturno, ele começou a especular bastante sobre uma espécie de instinto de autodestruição da humanidade, que seria a pulsão de morte. Ela tem relação com os vícios que nos levam mais próximos da morte. Ela tem relação com a nossa atração pela agressão e até mesmo pela violência. E ela também tem conexão com todos os ritos de autoflagelo e mortificação como forma de contato com o divino e o sagrado. George Berkeley foi um pouco além de Freud e observou a intricada relação entre o sexo, a morte e a transcendentalidade humana. Os ritos de sacrifício animal eram, evidentemente, ritos de morte, um rito para simbolizar uma passagem da vivência descontínua, limitada, para a continuidade e o momento do contato com essa transcendência, com tudo aquilo que nos excede. Portanto, nos ritos de sacrifício, busca-se o vínculo com o que além, o transcendente, o sacro, a partir da experiência da morte do indivíduo sacrificado. Por outro lado, os ritos sexuais levam em consideração a possibilidade de você mergulhar no outro, fundir-se com outro universo além do seu. E antes de eu elaborar um pouco mais esse ponto, eu prefiro contar uma história um pouco diferente. O ser humano primitivo era dominado por impulsos instintivos que estavam além do seu controle.
Os instintos e os desejos reinavam a nossa natureza a partir da ditadura da nossa própria biologia. A descoberta da morte, como eu descrevi no começo do vídeo, ajudou a provocar um distanciamento da experiência imediata. Foi o surgimento da razão e da subjetividade. Compreender a própria mortalidade significa compreender que existe algo além de nós nesta existência. Significa saber que no momento que eu morrer, tudo isso que está ao meu redor vai continuar existindo e seguindo seu curso sem a minha presença. Essa compreensão pode parecer estúpida ou óbvia, mas todos nós, enquanto seres humanos, passamos pela experiência de ter que aprender isso em algum momento da nossa vida. Quando nós somos bebês, geralmente nós não temos noção de uma continuidade da existência de outros objetos para além do alcance da nossa percepção. É por isso que as nossas mães brincavam com a nossa cara, fechando as mãos, escondendo o rosto delas e fazendo parecer que a pessoa que estava ali na frente desapareceu numa muralha de dedos e outras formas estranhas, até que de repente, ela volta a aparecer e surge magicamente na minha frente. A dificuldade de perceber a continuidade de um objeto, apesar da minha não percepção dele, é um salto cognitivo que nós fazemos e que todos nós fazemos durante o nosso desenvolvimento. A maior parte dos bebês não se percebe como separados das suas próprias mães. Eles se entendem como uma continuidade com aquele ser que dá afeto, carinho e mama para ele. Portanto, não é estranho pensar que em algum momento nós, enquanto seres humanos, poderíamos acreditar que tudo isso que existe ao nosso redor é parte de nós mesmos, que existe uma comunhão entre nós e o ambiente, pois não existiria necessariamente uma distinção entre o lado de dentro e o lado de fora, entre o que sou eu e o que é não eu. Tudo simplesmente é. É apenas com a compreensão da mortalidade que nós passamos a criar individualidade, onde nós entendemos que existe um espaço que limita e separa o que sou eu do que não é eu. E isso é determinado sumariamente pela morte, a partir do momento que eu sou capaz de morrer e deixar de existir enquanto consciência, e o resto do mundo ao meu redor vai continuar sem mim. Acontece que as fronteiras que nós criamos para nos individualizar acabam também nos afastando da experiência com o outro e de um contato mais íntimo e empático com as outras pessoas. A necessidade de determinar um eu distinto do resto também acaba passando pela necessidade de eu distinguir um espaço que seja meu. A noção de espaço pessoal. Se você entra no raio de menos de 50 centímetros perto de mim, você está chegando próximo do meu espaço pessoal, você está entrando num espaço de intimidade comigo. Portanto, eu tenho que psicologicamente te autorizar para se aproximar de mim, senão eu vou estar me sentindo invadido ou até mesmo agredido. Essas barreiras foram necessárias para o desenvolvimento e o florescimento da nossa consciência, mas para que a razão pudesse florescer na humanidade, foi necessário criar ainda mais barreiras, não apenas de nós para com os outros, mas para o nosso comportamento e para os nossos instintos. Como que um ser humano seria capaz de se engajar numa tarefa tão complexa quanto inventar a porra de uma lança para poder usar, para poder caçar outros animais, se não fosse pela capacidade dele de isolar vários dos estímulos do ambiente e, inclusive, isolar vários dos impulsos que pudesse vir com esses estímulos do ambiente, onde um barulho ali no canto poderia significar alguma ameaça, uma oportunidade, poderia ser um coelho para ele poder matar para comer, ou poderia ser um tigre à espreita para matar ele, onde talvez o cheiro de alguém que passe perto dele excite ele ao impulso sexual. Foram necessários aos poucos criar alguns intérditos sobre o nosso comportamento, principalmente social, para que nós pudéssemos ser capazes de nos engajar em atividades mais complexas e compor organizações de civilização e de sociedade cada vez mais complexas.
Assim surgem os chamados interditos, restrições, barreiras, proibições, limitações, tabus. O irônico é que toda proibição clama pela sua transgressão. E o erotismo é justamente a arte da transgressão. Todos esses impulsos reprimidos, todos esses instintos civilizadamente educados não podem ser barrados continuamente e para sempre. Ou senão eles vão acabar criando uma personalidade extremamente recalcada, embotada e com uma couraça muscular super rígida. Tá vendo como é que tá conectando tudo que eu tô falando nesses vídeos? Portanto, nós criamos vários jogos eróticos como formas de transgressão. E não leia erótico aqui como simplesmente sexual. A parte sexual é uma das faces do erotismo, da nossa necessidade de transgredir tudo aquilo que nós, à luz do dia, fingimos que não desejamos. Se existe um tipo de barreira que nós usamos para todos os lados, são as nossas roupas, como uma forma não apenas de ressaltar a nossa personalidade, mas distinguir um horizonte que nos separe das outras pessoas e nos impeça de ser visto de forma nua. Nua e nu naquele sentido de desvelado, aberto, vulnerável. A nossa roupa faz parte da nossa couraça moral principalmente, pois faz parte justamente do rito erótico, o rito de nós nos despirmos com os parceiros românticos, de modo que nós vamos desvelando e removendo essas barreiras que impedem que nós nos assimilemos com demasiada violência ou demasiada pressa com o outro. É um dos motivos porque eu penso que muitas pessoas gostam mais de receberem semi-nudes do que simplesmente nudes, quando você vai de lidar com a pessoa num contexto formal e você grosseiramente vê ela simplesmente nua, é um descompasso muito grande. A gente gosta da preliminar justamente porque as preliminares para o encontro erótico romântico é aquele momento onde nós podemos, com calma, vagarosamente, ir despindo de todas essas limitações e barreiras, nos preparando para um derretimento, uma fusão dentro do universo do outro. E já que a gente está falando sobre isso, vamos falar um pouco mais sobre a comunhão erótica. O encontro romântico e erótico tende a criar uma espécie de casulo, dentro do qual os amantes se sentem isolados do ambiente ao redor deles. É um casulo que faz parecer com que nós estamos além do espaço e do tempo, onde as preocupações a respeito do trabalho, preocupações familiares, preocupações pessoais, às vezes estão e não estão presentes nesse espaço. É um lugar onde muitas vezes algumas pessoas se veem, inclusive, adotando comportamentos que elas não se veriam adotando em nenhum outro espaço social, porque elas estão um pouco mais libertas das várias amarras, não apenas amarras, mas de várias defesas e mecanismos de defesas que nós criamos para nos defender das pessoas e do espaço hostil ao nosso redor. Então, com as defesas mais baixas, nós temos a possibilidade de demonstrar várias emoções, sentimentos, percepções, expor pensamentos que nós dificilmente seríamos capazes de compartilhar com outras pessoas com quem nós não teríamos nos envolvido com esse grau de intimidade. É por isso que terminar um relacionamento amoroso é um baque muito maior do que terminar algumas amizades, mesmo que as amizades sejam de mais longa duração, onde os amigos dizem que eles têm absoluta e plena intimidade um com o outro. O envolvimento romântico erótico ainda é um degrau mais fundo do que tudo isso. E esse derretimento que provoca essa sensação de melaço
sabe, de algo que está fluido, que está disperso no espaço ao nosso redor. É parte de um bom envolvimento erótico romântico, e não apenas isso, mas é algo que propicia a possibilidade de nós nos regenerarmos de várias das feridas nas quais nós fomos infligidos durante a vida, a partir da brutalidade da vivência civilizatória. Viver em civilização é viver o tempo todo vestindo uma máscara que te esconde para com o mundo ao seu redor, pois você sabe que o mundo é hostil e você não pode ser você mesmo, você não pode expor as suas ideias, as suas verdadeiras opiniões e muito menos seguir os seus impulsos e os seus instintos para com as pessoas ao seu redor. Portanto, ter momentos em que nós podemos nos desfazer, nos derreter e estar com o outro e tratar com o outro de questões que nós não podemos tratar com mais ninguém é essencial para a nossa vitalidade e para a nossa saúde psíquica. Então, Fausto, como é que eu faço para viver isso? Como é que eu sei se eu estou conseguindo me fundir com o meu parceiro romântico? Olha, para ser bem sincero, essa série de vídeos completa foi uma enorme videoaula instrucional sobre como alcançar justamente esse patamar de relacionamento, de laço, de derretimento sobre o qual eu estou falando nesse vídeo. Eu entreguei a técnica muito antes de mostrar o que é possível alcançar com ela. Quando eu falei sobre a questão do poder envolvendo as relações pessoais e as relações amorosas, eu estava justamente falando sobre algo que precisa ser superado dentro de um relacionamento onde você queira realmente se fundir com o outro de igual para igual. Quando eu falei sobre o couraço muscular, eu falei justamente sobre a barreira que muitas vezes impede esse derretimento e também comentei sobre as vantagens a se adquirir com a possibilidade de usufruir dessa energia que está presa nos nossos corpos. Quando eu falei sobre os tipos de orgasmo, eu falei muito especificamente sobre técnicas que podem ser usadas em conjunto para poder aumentar e intensificar o poder desse derretimento. Esse foi o melhor manual que eu consegui trazer para explicar sobre como eu lido com questões a respeito do sexo, do amor, da sensualidade, do erotismo e da libido sexual. Para mais considerações estimulantes sobre a natureza humana, mantenham-se antenados com Causofia e até por acaso.